Olá pessoal, hoje eu trago para vocês esse bolo trufado. Esse bolo é no sabor de ao leite trufado e chocolate branco com pedaços de morango. Essa combinação fica perfeita e esse bolo é ideal aí para festas, aniversários, tá? Ele vai pesar em mais de 2,5 kg. Espero muito que vocês gostem, então vamos para o passo a passo. Eu vou começar fazendo o recheio de ao leite. Aqui eu tenho 300 gramas de chocolate ao leite e esse chocolate que eu estou usando é um chocolate nobre, tá? Pessoal, com o chocolate nobre fica muito mais gostoso, até a textura muda, tá? Mas quem quiser usar o fracionado pode usar. Aqui eu vou usar também uma caixinha de creme de leite de 200 gramas e eu levei esse chocolate para derreter no micro-ondas de 30 em 30 segundos até derreter assim completamente, mas se você quiser derreter em banho-maria dá certo também. Só cuidado para não cair água no seu chocolate, tá? Senão você perde todo. E aí nesse momento eu vou colocar aqui o creme de leite e vamos mexer muito bem para virar uma ganache. Lembrando, pessoal, que se você tiver essência de rum, você pode colocar aí meia colher de sopa, que vai ficar mais gostoso, tá? É porque eu não tinha aqui, mas se você tiver, você pode colocar que vai ficar muito bom. Então, depois de mexer muito bem, aqui a ganache já está pronta. Você vai levar para a geladeira, pessoal, por meia hora, tá? Só para esfriar mesmo essa ganache. E aí nós vamos continuar com o processo. Então, primeiro você leva para a geladeira. Vamos fazer agora no sabor de chocolate branco. E aqui também eu tenho 300 gramas de chocolate branco. Esse que eu estou usando, pessoal, é fracionado, porque o meu nobre aqui acabou, tá? Então, eu usei o fracionado, mas eu confesso para vocês que com o chocolate nobre fica muito mais gostoso e fica muito melhor, tá? Inclusive a textura aí da ganache. Então, também eu vou usar uma caixinha de creme de leite de 200 gramas. E eu repeti o mesmo processo, levei no micro-ondas de 30 em 30 segundos. Muito cuidado, pessoal, cada 30 segundos você tira, mexe muito bem até derreter completamente, tá? Isso serve tanto para o ao leite como para o chocolate branco. E aí, em seguida, você vai colocar o creme de leite e vai repetir o mesmo processo, mexendo muito bem. E depois de mexer muito bem, pessoal, vou levar para a geladeira também por meia hora só para esfriar completamente, tá? Continuando no nosso recheio, eu vou bater aqui chantilly na batedeira e aqui eu coloquei 200 ml de chantilly, que eu vou dividir para os dois recheios, tá? Então você vai bater na velocidade máxima mesmo da sua batedeira até que chegue no ponto bem firme. Quando chegar exatamente nesse ponto aqui, pessoal, vou desligar aqui a batedeira e vou mostrar pra vocês, tá? O ponto tem que ser bem firme mesmo. E agora eu vou pegar esse chantilly e vou dividir aí para os dois recheios, tá? Vai ficar 100 ml para cada recheio, então não é muito chantilly, tá bom, pessoal? É só 100 ml para cada recheio, para essa quantidade que eu estou usando de 300 gramas de chocolate em cada sabor. Então aí eu vou misturar muito bem, tanto no chocolate ao leite como também no chocolate branco. Vou repetir o mesmo processo com o chocolate branco, mexendo muito bem. Em seguida, eu vou levar os dois recheios para a geladeira, só até o momento que eu for rechear. Então, eu deixei lá por mais meia hora, tá? E agora sim, eu levei para a geladeira aí por meia hora os recheios. É importante que depois que coloque o chantilly, você não deixe fora da geladeira. E aqui, pessoal, eu tenho uma massa. Essa massa eu já tenho. Eu assei ela numa forma de 20 centímetros de diâmetro e 10 de altura, tá? Essa massa, ela fica super fofinha. Então, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para vocês, tá bom? Para quem ainda não conhece a massa, vocês podem conferir através do link que eu vou deixar aqui. Vou cortar essa massa agora aí para vocês verem como ela fica por dentro, super fofinha. Então, eu cortei duas vezes para ficar com 3 camadas de bolo. E olha o resultado dela por dentro, pessoal, como fica super fofinha.
Agora eu vou mostrar pra vocês aí o resultado dos recheios depois de meia hora na geladeira. Ele já começa a pegar essa consistência, pessoal, esse no sabor de ao leite. E vou mostrar também aí no sabor de chocolate branco. E agora vamos para a montagem do nosso bolo. E na mesma forma que eu assei a massa do bolo, que foi numa forma de 20 centímetros de diâmetro e 10 de altura, eu coloquei apenas um plástico aí no fundo e vou montar o bolo aí dentro, tá? Então eu começo colocando a primeira camada do bolo, vou sempre puxando o saquinho para não ficar por dentro do bolo. E eu vou umedecer com uma calda de leite com leite condensado. Lembrando que você pode usar uma calda aí da sua preferência. A quantidade que eu estou usando eu sempre deixo na descrição do vídeo para vocês, tá? E agora eu vou colocar todo o recheio de chocolate ao leite, porém uma dica, pessoal, eu gosto de começar montando com o chocolate branco, tá? Então eu errei aí a sequência. Isso faz muita diferença porque na outra camada, com o chocolate branco, eu vou colocar morangos. Então se você fizer da mesma forma que eu estou fazendo com morangos, comece fazendo essa primeira camada de recheio com morangos e o chocolate branco, tá? Eu só errei a sequência. Então, nesse momento, depois de mexer muito bem, eu venho com a segunda camada de bolo, vou prensando muito bem com as minhas mãos para que a massa ela venha colar no recheio embaixo e vá puxando o saquinho. Vocês viram aí que eu vou sempre puxando o saquinho para não ficar por dentro do bolo, tá? Depois de prensar muito bem, eu venho agora com uma calda, porém essa camada, pessoal, de bolo eu não molho muito porque eu vou colocar morangos aí, tá? Então, como o morango ele já solta água, é importante que você não molhe muito a massa do seu bolo. Coloquei os morangos, espalho muito bem com a colher e vou colocar o recheio por cima dos morangos, porque como eu acabei de falar, o morango ele solta água, então se você coloca o morango por cima do recheio, vai deixar o seu recheio aguado, tá bom? Então coloque sempre o recheio assim como eu vou fazer, por cima dos morangos. E eu vou repetir o processo colocando todo o recheio de chocolate branco e espalhar aí com a colher. E depois de espalhar muito bem, eu venho com a última camada do bolo, vou prensar novamente aí com as minhas mãos para que essa massa venha colar no recheio embaixo, sempre puxando o saquinho, repetindo o mesmo processo. E vou umedecer agora com uma calda, fechar com esse mesmo saquinho. E esse bolo você vai levar para a geladeira aí por no mínimo 8 horas, para que os recheios fiquem bem firmes, tá, pessoal? Para que fique bem estruturado para você decorar. Lembrando que se a sua cidade estiver muito quente, é importante que vocês coloquem gelatina sem sabor nos recheios para que não venham derreter, tá? Então, se estiver muito quente, você faz esse processo. O meu eu deixei de um dia para o outro, você pode deixar de um dia para o outro na geladeira. E no dia seguinte eu vou tirar aqui para vocês verem como é super fácil. Vou tirando assim o saquinho, muito bem. Pega uma bandeja, é só centralizar aí em cima e virar que vai desenformar bem fácil. E agora eu vou tirar aqui a forma. Em seguida, eu vou tirar o saquinho e também vou tirar o papel manteiga do bolo, que é o que eu usei para assar a massa do bolo. E para decorar esse bolo, pessoal, vocês podem usar como dica uma cobertura de ganache, que combina muito por ser um bolo trufado, tá? Ou vocês podem usar chantilly, que é o que eu vou fazer aqui, que fica mais econômico. Então, para decorar esse bolo, eu bati na batedeira, pessoal, 400 ml de chantilly bem gelado mesmo, até chegar nesse ponto bem firme. Vou cobrir todo o bolo, tanto em cima como nas laterais. Nas laterais eu não vou cobrir perfeitamente, já que eu vou usar bico de confeitar, tá? E o processo para bater o chantilly é o mesmo que eu fiz para o recheio, então por isso que eu não mostrei para vocês. Porém, para a cobertura, para a decoração, bata sempre na velocidade mínima, tá? Para não ficar com muito ar aí o seu chantilly. Agora eu vou tirando todo o excesso aqui na parte de cima com o auxílio da espátula. E eu peguei uma parte do chantilly, pessoal, coloquei num saco de confeitar com o bico 22, esse bico é um bico pitanga, o bico 22 da Wilton, tá bom? Vocês podem usar um bico aí da sua preferência. E em toda a volta do bolo eu vou fazer zigue-zague e vai ficando esses detalhes que vocês estão vendo aí. Lembrando, pessoal, que aqui eu estou fazendo uma decoração bem simples, tá? Não é uma decoração profissional, é só como dica para vocês, mas vocês podem fazer uma decoração aí da sua preferência.
Então aí eu repeti o mesmo processo em toda a lateral do bolo. E assim ficou o resultado. Fiz só mais um pouco de ganache com 100 gramas de chocolate e 3 colheres de sopa de creme de leite. Mexi muito bem, igual eu fiz com o recheio, e vou colocar aqui por cima. É totalmente opcional também, tá? Vou espalhar bem delicadamente com a colher, só nessa parte de cima. E peguei o restante do chantilly, coloquei no outro saco de confeitar e agora eu estou usando o bico 1M e vou fazer zigue-zague também em toda a volta de cima do bolo. Aí, pessoal, onde ficou falhas eu vou fazendo pitangas, tá? Para não ficar falhas nas laterais. Agora que eu vou decorar em toda a volta aí de cima com pedaços de morango. Eu tirei a folha, mas quem não quiser tirar a folha não tem problema, tá? Cortei os morangos ao meio e vou colocar em toda a volta. Aí eu peguei o restante da ganache, coloquei num saquinho, fiz um corte bem pequeno e vou fazendo zigue-zague assim em toda a volta de cima também do bolo. Agora aqui na parte de baixo, pessoal, eu vou colocando granulado de chocolate, tá? Só pra dar um destaque aí na parte de baixo do bolo e não ficar tão simples. Então, eu fui colocando granulado bem pouquinho mesmo. Vou finalizar colocando morangos aqui ao meio também, que eu cortei também os morangos ao meio. E vou colocar um pouco de granulado aqui também na parte de cima. Uma decoração rápida e completamente simples, que eu espero muito que vocês tenham gostado. Vou mostrar agora o resultado do bolo aí pra vocês. Esse é o resultado, pessoal, depois de pronto. Aí na parte de baixo eu coloquei alguns morangos bem pequenos também, tá? Só pra dar um destaque nessa parte de baixo do bolo. E agora eu vou cortar pra vocês verem o resultado dele por dentro. E olha aí o resultado, pessoal, como ele ficou por dentro. Esse bolo fica delicioso e fica mais gostoso aí bem geladinho, tá? Então é dessa forma que eu finalizo esse vídeo. Espero muito mesmo que vocês tenham gostado. E se você gostou, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esqueçam de deixar aqui o seu like, compartilhar muito com seus amigos.